Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Leandro Cirilo e você está no canal Por que não Everest? E o livro de hoje é de Viktor N. Franklin, Em Busca de Sentido. Antes de iniciar essa leitura, eu quero agradecer a vocês que já têm comentado, curtido e contar uma novidade que, graças aos que estão apoiando, eu comprei o microfone de lapela. Espero que vocês sintam a diferença e à medida que a gente for crescendo, vamos avançando nessas melhorias, ok? Então vamos lá? Livro, parte 1, a primeira fase, recepção no campo de concentração. Numa primeira classificação da enorme quantidade de material de observações sobre si mesmo ou sobre outros, do total de experiências e vivências passadas em campos de concentração, poderíamos distinguir 3 fases nas reações psicológicas do prisioneiro ante a vida no campo de concentração. A fase da recepção no campo, a fase da vida em si no campo de concentração e a fase após a soltura, ou melhor, da libertação do campo. A estação ferroviária de Auschwitz. A primeira fase caracteriza-se pelo que se poderia chamar de choque de recepção. É preciso lembrar que o efeito de choque psicológico pode preceder a recepção formal, dependendo das circunstâncias. Esse foi o caso, por exemplo, naquele transporte no qual eu mesmo cheguei a Auschwitz. Imagine-se a situação. O transporte de 1.500 pessoas está a caminho há alguns dias e noites. Em cada vagão do trem se estiram 80 pessoas sobre a sua bagagem, seus últimos haveres, as mochilas, bolsas, etc. Empilhadas quase impedem a visão pelas janelas, deixando livre apenas um último vão na parte superior. Lá fora, se divisa o primeiro clarão da aurora. Todos achávamos que o transporte se dirigia para alguma fábrica de armamento onde nos usariam para trabalhos forçados. Aparentemente, o trem para em algum lugar no meio da linha. Ninguém sabe ao certo se ainda estamos na Silésia ou já na Polônia. O apito estridente da locomotiva causa arrepios, ecoando como um grito de socorro ante o pressentimento daquela massa de gente personificada pela máquina e por essa conduzida rumo a uma grande desgraça. O trem começa a manobrar frente a uma grande estação. De repente, do amontoado de gente esperando ansiosamente no vagão surge um grito: "Olha a tabuleta, Auschwitz!" Naquele momento, não houve coração que não se abalasse. Todos sabiam o que significava Auschwitz. Esse nome suscitava imagens confusas, mas horripilantes de câmara de gás, fornos crematórios e execução em massa. O trem avança lentamente, como que hesitando, como se quisesse dar aos poucos a má notícia à sua desgraça, carga humana, Auschwitz. Agora a visão já está melhor. A aurora já permite ver a silhueta de um campo de concentração de colossais dimensões estendendo-se por quilômetros à esquerda e à direita dos trilhos. Múltiplas cercas de arame farpado sem fim, torres de vigia, refletores e longas colunas de figuras humanas aos farrapos, cinzentas no alvorecer, que avançam exaustas pelas ruas desoladas totalmente retas, no campo de concentração, sem que ninguém saiba para onde. Aqui e ali se ouve um apito de comando, e ninguém sabe para quê. E alguns de nós, o terror fica estampado no rosto. Eu pensava estar vendo certo número de cadafalsos, dos quais pendiam pessoas enforcadas. O horror tomava conta de mim. Isso era bom. Segundo a segundo e passo a passo, precisávamos nos defrontar com o horror. Finalmente chegamos à estação de desembarque. Lá fora, nenhuma movimentação ainda. De repente, brados de comando daquele jeito peculiar, estridente e rude, que de agora em diante ouviríamos sempre de novo em todos os campos de concentração, cujo som é semelhante ao último berro de um homem assassinado, com uma diferença. O som também é rouco e fanhoso, como se saísse da garganta de um homem que tem que gritar constantemente assim, porque está sendo constantemente assassinado. Abre-se violentamente as portas do vagão
e ele é invadido por um pequeno bando de prisioneiros trajando a roupa listrada típica de reclusos, cabeça raspada, porém muito bem alimentados. Falam todas as línguas europeias possíveis e irradiam todos uma jovialidade que neste momento e situação só pode mesmo ser grotesca. Como a pessoa que está prestes a se afogar e se agarra a uma palha, assim o meu arraigado otimismo, que desde então sempre me acomete justamente nas piores situações, se agarra a este fato. Nem é tão má a aparência dessa gente, eles estão visivelmente bem-humorados e até rindo. Quem diz que não chegarei também à situação relativamente boa e feliz desses prisioneiros? A psiquiatria conhece o quadro clínico da assim chamada ilusão de indulto. A pessoa condenada à morte, precisamente na hora de sua execução, começa a acreditar que ainda receberá o indulto justamente naquele último instante. Assim também nós agarrávamos a esperança e acreditávamos até o último instante que não seria nem poderia ser tão ruim. Olha só o rosto rechonchudo e rosado desses prisioneiros. Nem de longe sonhávamos que se tratava de uma elite. Um grupo de prisioneiros escolhidos para receber os transportes dos milhares que, anos a fio, estavam diariamente pela estação de Auschwitz, isto é, para tomar conta de sua bagagem, juntamente com os valores nela ocultos, utensílios difíceis de conseguir naquela época e joias contrabandeadas. Naquele tempo, Auschwitz era, sem dúvida, um centro singular na Europa da última fase da guerra. A quantidade de ouro, prata, platina e brilhantes que ali se encontravam, não só nos gigantescos depósitos, mas ainda em mãos do pessoal da SS, bem como do grupo de prisioneiros que nos recebia, certamente não tinha paralelo. Certa vez, éramos 1.100 prisioneiros num único barracão, destinado a abrigar no máximo 200, esperando pelo transporte para campos menores, sentados, aconcorados ou de pé, no chão de terra, passando frio e com fome. Não havia lugar para todos se sentarem, menos ainda para se deitarem. Num período de 4 dias, recebemos uma única vez uma lasca de pão de 150 gramas. Naquela ocasião, presenciei, por exemplo, uma conversa em que o encarregado do barracão negociava um prendedor de gravata de platina encravado de brilhante com um prisioneiro daquele grupo de elite. O grosso desses objetos, entretanto, acabava sendo trocado por aguardente. Não me lembro mais qual era o preço para o tanto de aguardente suficiente para se divertir uma noite. Só sei de uma coisa: esses prisioneiros de muitos anos precisavam de álcool. Quem vai censurar uma pessoa que se entorpece em semelhante situação interior e exterior? Para não falar dos prisioneiros postos a trabalhar nas câmaras de gás e nos crematórios, em que sabiam perfeitamente que, passando o seu turno, seriam substituídos por outro grupo, e que seguiriam eles mesmos um dia a caminho daquelas vítimas, cujos carrascos eram forçados a ser agora. Esse grupo recebia algo praticamente à vontade, até do pessoal da SS. A primeira seleção. Eu praticamente todos os integrantes do nosso transporte estávamos, portanto, tomados por essa ilusão de indulto, que acredita que tudo ainda pode acabar bem, pois ainda não tínhamos condições de entender a razão daquilo que ali se desenrolava. Somente à noite é que iríamos entender. Mandaram-nos deixar toda a bagagem no vagão, desembarcar e formar uma fila de homens e outra de mulheres, para então desfilar perante um oficial superior da SS. Curiosamente, tive coragem de levar comigo minha sacola, escondida da melhor maneira possível debaixo da capa. Vejo então que a minha coluna se dirige homem por homem, em direção ao oficial da SS. Fico calculando. Se ele perceber o peso da sacola que me puxa para o lado, no mínimo levarei uma bofetada, que me fará voar na lama. Isso eu já conhecia de outra ocasião. Mas, por instinto, quanto mais me aproximo daquele homem, deixo meu corpo cada vez mais ereto, para que ele não perceba que estou carregando um peso. Ei-lo agora à minha frente, alto, esbelto, elegante, num uniforme perfeito e reluzente,
uma pessoa bem trajada e cuidada, muito distante das nossas tristes figuras de rosto sonolento e aparência decaída. Ele se sente muito à vontade. Apoia o cotovelo direito na mão esquerda e, com a mão direita erguida, executa um leve aceno com o indicador, ora para a direita, ora para a esquerda. Nenhum de nós tinha a menor ideia do significado sinistro daquele pequeno gesto com o dedo. Ora para a esquerda, ora para a direita, com frequência muito maior para a direita. Chega a minha vez. Alguém me sussurrou que, para a direita, do ponto de vista do espectador, ia-se para o trabalho, para a esquerda, para um campo de doentes e incapacitados de trabalhar. Simplesmente deixo os fatos acontecerem. É a primeira vez que faço isso, mas tomarei essa atitude muitas vezes de agora em diante. Minha sacola me puxa para a esquerda, mas me aprumo e fico ereto. O homem da SS me olha criticamente, parece hesitar. Põe as duas mãos nos meus ombros, faço um esforço para assumir uma postura do tipo militar, fico firme e ereto. Lentamente, ele faz girar os meus ombros e lá me vou para a direita. À noite, ficamos sabendo o significado desse jogo com o dedo indicador. Era a primeira seleção, a primeira decisão sobre ser ou não ser. Para a imensa maioria do nosso transporte, cerca de 90%, foi a sentença de morte. Ela foi levada a cabo em poucas horas. Quem era mandado para a esquerda marchava diretamente da rampa da estação para um dos prédios do crematório, onde, segundo me contaram pessoas que ali trabalhavam, haviam letreiros em diversas línguas europeias que caracterizavam o prédio como casa de banhos. Então, todos os participantes do transporte mandado para a esquerda recebiam um pedaço de sabão marca Riff. Sobre o que se desenrolava dali em diante, posso calar-me, depois que relatos mais autênticos já o tornaram conhecido. Nós, a minoria do transporte, ficamos sabendo disso naquela mesma noite. Perguntei a companheiros que já estavam há mais tempo no campo de concentração onde poderia ter ido parar meu colega e amigo P. Ele foi mandado para o outro lado? Sim, respondi. Então, podes vê-lo ali, disseram. Onde? Uma mão aponta para uma chaminé distante, a alguns centenas de metros, da qual sobe uma assustadora e alta labareda pelo imenso e cinzento céu polonês, para se extinguir em tenebrosa nuvem de fumaça. O que há ali? Ali, o teu amigo está voando para o céu. É a resposta grosseira. Continuo sem entender, mas logo começo a compreender, assim que me iniciam no assunto. Tudo isso contei por antecipação, sobre o ponto de vista psicológico. Ainda tínhamos um caminho muito longo a percorrer, desde o alvorecer na estação até adormecermos pela primeira vez no campo de concentração. Nossa coluna foi obrigada a correr desde a estação, escoltada por um pelotão da guarda SS com o fuzil engatilhado, passando pelos corredores de arame farpado, carregado de alta tensão, até o banho da desinfecção, para nós eleitos na primeira seleção, ao menos um banho real. Mais uma vez era alimentada a nossa ilusão de indulto. A SS até parecia muito afável, mas logo percebemos que eram agradáveis conosco enquanto viam relógios em nosso pulso, para, em tom muito cordial, nos persuadir a entregá-los, já que, de qualquer forma, teríamos que entregar tudo o que ainda tínhamos conosco. Cada um de nós pensava consigo mesmo, perdido por perdido, se essa pessoa relativamente amigável receber o relógio em caráter particular, por que não? Quem sabe, um dia poderá prestar-me algum favor. Desinfecção. Ficamos esperando agora num galpão que forma a antessala da desinfecção. A SS vem com cobertores sobre os quais devem ser jogados as posses pessoais, todos os alimentos enlatados, todos os relógios e todas as joias, para a diversão dos prisioneiros antigos que colaboram. Ainda há entre nós alguns ingênuos que se arriscam a perguntar se não se poderia ficar ao menos com aliança, um medalhão, um talismã ou uma lembrança. Ninguém ainda consegue acreditar que de fato tiram literalmente tudo da gente. Procuro conquistar a confiança de um dos prisioneiros antigos. Aproximo dele com cuidado.
Mostro um rolo de papel no bolso interno da minha capa e digo: olha aqui, tenho comigo um manuscrito científico a ser publicado. Já sei o que vais dizer, já sei. Escapar com vida, salvar a vida nua e crua é tudo. É o máximo que se pode pedir do destino. Mas eu não posso largar isso. Eu tenho essa mania de grandeza e quero mais. Quero ficar com este manuscrito, preservá-lo de alguma forma. Ele contém a obra da minha vida, compreendes? Ele começa a entender, sim, começa a sorrir com todo o rosto, primeiro compassivo, depois como se fosse divertido. Fica de olhar zombeteiro e gozador até botar uma careta e gritar comigo, liquidando a minha pergunta com uma única palavra. Aquela palavra que desde então sempre ouvira com a mais usada no vocabulário do prisioneiro do campo de concentração. Merda. Aí percebo em que pé estão as coisas. Faço aquilo que representa o ápice de toda essa primeira fase de reações psicológicas. Dou por encerrada toda a minha vida até ali. De repente, surge uma movimentação no grupo de companheiros do transporte, parados, pálidos de medo, discutindo, desorientados. Mais uma vez, os comandos gritados com a voz rouca, todos são tocados na corrida aos empurrões para dentro da antessala propriamente dita do banho. Estamos num galpão grande e cujo centro um homem da SS aguarda até que nosso grupo esteja completo. Então começa. Dou 2 minutos. Estou olhando para o meu relógio. Dentro de 2 minutos vocês têm que estar completamente nus. Atirem tudo no chão. Não podem levar nada, exceto sapatos, cintos ou suspensórios, um par de óculos e, no máximo, o bragueiro de quem tem hérnia. Vou cronometrar 2 minutos. Já! Com uma pressa incrível, o pessoal arranca a roupa do corpo. À medida que o tempo vai se esgotando, forçam a roupa, correia e cintos e se despem, cada vez mais nervosos e desesperados. Súbito, os primeiros estalos. Sobre os corpos nus descem chicotes. Somos levados para outra sala. Então, nos raspam o pelo de cima a baixo. Não somente da cabeça. Não fica um pelo no corpo inteiro. Dali somos tocados para dentro dos chuveiros. Entramos mais uma vez uma fila. Um prisioneiro mal reconhece o outro. Mas é com grande alívio e alegria que alguns constatam que dos chuveiros realmente sai água. Essa parte finda aqui e o próximo, ainda da parte 1, tem o título O que resta? A existência nua e crua. Até a próxima e fiquem com Deus.